Nem o Maurício, nem o Rodrigo faziam parte do Sim. movimento de 12. É. Então, não fazia sentido a pergunta, foi quem estava naquele processo. Isso. Certo? Não Dois seria apoiam. correto da minha parte não citar o Sim, Valim pois é. como o cara que começou com a gente. Tá certo? Eu entendo que são visões diferentes de mundo. São visões diferentes de mundo, né? Eu, por exemplo, com o grupo que eu trago comigo, que me acompanha, que muito me honra, nós temos uma visão de que, independentemente do que nós fizemos até agora, e esses 12 anos foram fantásticos, nós entendemos que nós podemos fazer muito mais. E que o mundo mudou muito nos últimos 15 anos, mais do que nos últimos 100. E sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. Eu gosto muito de uma frase que diz, olha, vamos mudar tudo para que tudo permaneça da mesma forma. Isso é profundo. Então, você tem que se mudar. Né? O Raul Seixas já falava, né? Eu quero ser uma metamorfose ambulante. Eu acho que é mais ou menos o que o Flamengo precisa ser. O Flamengo tem que entrar num processo de metamorfose permanente para que ele se atualize, que ele jamais fique para trás. E isso gera desconforto. Mudança gera desconforto. Uma coisa está associada à outra. E tem gente que entende que, olha, do jeito que está, tá bom. O Flamengo fatura 30% mais do que o segundo clube que mais fatura no Brasil, não tem nenhuma necessidade da gente tentar mudar algumas coisas. Eu entendo que o processo evolutivo, ele necessariamente, intrinsecamente, ele passa por mudanças. E aí você tem visões diferentes de mundo. Né? Como que você faz para atingir esses objetivos? E aí, quando você vai para o como, nós temos algumas diferenças que são profundas entre as visões dos candidatos. Então, acho que é basicamente isso. São visões diferentes de como é que você conduz o Flamengo e de que tipo de profissional você espera que vá dobrar o tamanho do clube. Então, quando olho para o Flamengo hoje, eu fico pensando, uma empresa de R$ 1,5 bilhão de faturamento com viés de crescimento. Para um clube como o Flamengo, eu entendo que você tem que ter independência financeira para sentar numa cadeira dessa, porque as tentações são enormes. Sim. Você tem que ter tempo para se dedicar ao clube, porque o clube precisa realmente de alguém que tenha tempo. Normalmente, quem não tem independência financeira, em tese, não tem tempo para dedicação exclusiva, certo? E tem que ter capacidade de competência comprovada. É um tripé. Eu entendo que eu tenho esse tripé. Né? Eu tenho capacidade, competência comprovada pela minha trajetória profissional. Eu, felizmente, tenho a independência financeira e estou aposentado da minha vida executiva e tenho me dedicado fundamentalmente a essa causa nobre, maravilhosa, fantástica, essa é uma loucura do bem, que é o Flamengo. Então, eu entendo que eu, dentro do que eu entendo que seja importante, eu entendo que eu qualifico. E, na minha opinião, os demais candidatos ou não tem nenhuma dessas três coisas ou falta a eles alguma dessas peças, o que, na minha visão, comprometeria que estas pessoas estivessem à frente do negócio para dobrar o clube de tamanho. Eu entendo que não depende só de paixão, não é só uma questão de paixão. Muita gente fala, a gente lê nas matérias que hoje não existe uma oposição naquele formato tradicional, né, à atual administração. Não sei se você concorda com isso. Mas aí eu te pergunto, é melhor ser uma oposição ou é mais fácil ou mais difícil ser uma oposição no seu molde tradicional? Eu te diria o seguinte, é natural que as pessoas tentem estigmatizar quando você tem uma divisão de forma de pensamento como situação e oposição. Eu entendo mais que é um processo que a gente devia aprender mais a lidar mais com concordar em discordar. Nós somos todos Flamengo e talvez haja pontos de discordância de como você deva fazer uma coisa ou outra, o que não nos faz necessariamente inimigos ou opositores necessariamente. O que foi feito no Flamengo nesses 12 anos, os fundamentos, eles estão aí, está mais do que provado, que até quem não apoiou a gente há 12 anos atrás entende que alguns preceitos, alguns fundamentos, a gente não pode andar para trás, apesar de haver sempre o risco. Mas ninguém ousa questionar o processo,
alguns conceitos de credibilidade, alguns princípios básicos que nós implementamos no clube e que hoje que qualquer candidato diz que reza nessa cartilha também. Então, houve uma evolução institucional muito positiva no Flamengo também, em que pese haver alguns pontos de vista diferentes.